E aí, pessoal? No estudo da biologia, nós temos a citologia, que é a parte da biologia que estuda a célula. Todos os organismos vivos eles são formados por células, sendo a célula a unidade morfofuncional básica de todo e qualquer ser vivo. Existem basicamente dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes. Células procariontes são células extremamente simples e as células eucariontes são as células mais complexas. Todos os organismos se dividem em dois grupos, ou são organismos procariontes ou são organismos eucariontes. Na videoaula de hoje, nós iremos estudar as diferenças e as semelhanças entre as células eucariontes e procariontes. Eu sou o professor Lucas de Luna e você está no Ciências em Sintonia. As células podem ser divididas, classificadas entre células eucariontes e células procariontes. As células são a unidade básica estrutural e funcional do organismo. Isso significa dizer que todo e qualquer organismo deve ser formado por células. Tanto os organismos em que a célula é o próprio organismo, os organismos unicelulares, como aqueles organismos formados pelo um conjunto de células, os organismos pluricelulares. Nesse caso, as células vão desempenhar funções diferentes, ok? Todos os organismos são formados por células e essas células podem ser divididas em células procarióticas e células eucarióticas. Os domínios bactéria e o domínio arquea são formados por células procarióticas. Todos os organismos que se encontram nesses dois domínios, eles apresentam células procarióticas. Já os protistas, os fungos, as plantas e os animais, eles vão apresentar células eucarióticas. Qual seria então a semelhança e a diferença entre esses dois tipos de células? Preste atenção. Com relação à semelhança, podemos observar que tanto os organismos eucariontes quanto os organismos procariontes apresentam uma barreira seletiva. Essa barreira ela é chamada de membrana plasmática. E esta estrutura é responsável por regular o fluxo de substâncias, ou seja, controlar aquilo que entra e aquilo que sai da célula. Além disso, essa barreira seletiva ela é responsável pela proteção e pelo limite. Ela vai proteger todo o conteúdo celular do ambiente externo, assim como ela vai ser o limite. Da membrana para dentro é a célula e da membrana para fora o meio extracelular. Ok? Também essa barreira é responsável pela manutenção do meio interno, ou seja, os compostos químicos que são encontrados dentro da célula, eles são diferentes dos compostos encontrados fora da célula. E a membrana plasmática é responsável por manter este meio intracelular diferente, diverso do meio extracelular. Ok? Além disso, nós temos a presença de uma estrutura, de um composto semifluido que preenche todo o espaço intracelular, o citosol. Essa estrutura tem uma composição de água, sais e proteínas que dá uma consistência quase que gelatinosa. Além da barreira seletiva, todas essas células, eucariontes e procariontes, elas vão ter um conteúdo preenchido, ou seja, dentro da membrana plasmática, todo o espaço é preenchido por uma matriz semifluida, chamada de citosol. Dentro dessa estrutura, você vai encontrar o metabolismo acontecendo. Então, é a segunda semelhança entre células eucariontes e células procariontes. Além dessa barreira seletiva e de você ter um citosol, no interior desse citosol você vai encontrar os ribossomos. Os ribossomos são as estruturas responsáveis pela produção de proteínas. E as proteínas têm uma diversidade de funções dentro da célula. Uma dessas funções é a função enzimática. Então as enzimas, elas fazem com que as reações químicas ocorram. Quando eu consigo direcionar o tipo de enzima, eu consigo direcionar o tipo de reação química que eu desejo dentro da célula. E por último, a presença dos cromossomos. Há cromossomo tanto em células eucariontes quanto em células procariontes. E esses cromossomos, eles carregam genes. Os genes são as sequências de material genético que tem as informações para a produção das proteínas.
Esses genes, eles acabam comandando a célula, porque eles conseguem comandar o tipo de proteína e, consequentemente, o tipo de enzima, e isso faz o direcionamento do metabolismo. Beleza? Então, essas são as semelhanças entre as células eucariontes e as células procariontes. Tranquilo? Com relação às diferenças entre as células eucariontes e procariontes, nós também pontuamos aqui. Primeiro, a localização do DNA. Nas células eucariontes, esse DNA se encontra no organela chamada núcleo. É uma estrutura membranosa que abriga esse material genético. Já se você observar nas células que são procariontes, não existe essa estrutura interna. Logo, o material genético ele fica numa região citoplasmática chamada de nucleóide, uma região não membranosa. Ok? Em segundo lugar, os sistemas membranosos. Não existem sistemas de membrana interno dentro dos procariontes. Os eucariontes eles são compartimentalizados, ou seja, há compartimentos internos. Organelas citoplasmáticas são estruturas que são formadas por membrana. E essas estruturas são responsáveis por realizar o metabolismo. O segundo ponto são os sistemas membranosos. Enquanto que as células procariontes, elas não apresentam sistemas de membrana interno, isso significa dizer que o metabolismo ocorre de maneira solta e livre dentro do citosol. As células que são eucariontes, elas vão apresentar sistemas internos de membrana, que são as chamadas organelas citoplasmáticas membranosas. Essas organelas são compartimentos formados de membrana e dentro desses compartimentos eu consigo formar meios para que o metabolismo ocorra. E eu consigo fazer com que determinadas organelas desempenhem parte do metabolismo. E para finalizar, o próprio metabolismo celular. Nas células procariontes, como já falamos, as reações elas estão espalhadas dentro da célula. E nos organismos que são eucariontes, esse metabolismo é distribuído dentro das organelas. Geralmente as células eucariontes elas são maiores e as células procariontes elas são menores. Apesar de existir diferenças entre as células eucariontes e procariontes, e saber que as células eucariontes elas são mais complexas do que as células procariontes, ambas as células existem hoje em dia, mostrando que o processo evolutivo não acabou com uma para elevar a outra, mas elas conseguiram harmonicamente sobreviver até os dias de hoje. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima aula. Valeu!